qual a importância de uma revista universitária, como se deu, sobretudo, a sua origem e o seu desenvolvimento, é para mim uma honra universitária, acadêmica, bastante elevada. Eu acho que tomei uma decisão acertada quando escolhi fazer um pequeno levantamento do que estava acontecendo na cidade no momento em que essa revista foi fundada, sobretudo aqui nessa universidade. O Recife, Pernambuco, foi governado entre os anos 54 e 58 por um militar que se passava por civil, gaúcho que se passava por pernambucano, udenista que se passava por PCBista, chamado Cordeiro de Farias, e cujo governo ficou conhecido como Quadriênio do Terror. Então, vocês podem imaginar o que estava acontecendo no estado de Pernambuco naqueles anos imediatamente anteriores à fundação da revista e à chegada do professor João Alfredo da Costa, do Gonçalves da Costa Lima. O professor João Alfredo, ele nasceu em 1898, em Surubim, e morreu em 71 e foi reitor dessa universidade entre 59 e 64. Em abril de 64, logo no início de abril, ele foi cassado. Pois bem, somente em 1954 é que o Recife agora, reconquistou o direito de eleger um prefeito que não elegia desde 1896. O último prefeito do Recife tinha sido José Mariano, que dá nome ao cais, José Mariano na cidade. Tinha sido José Mariano. Então, e quem se elegeu foi o engenheiro Pelópio da Silveira, eleito então pelo antigo, ainda existe, mas com uma outra característica, o Partido Socialista. Pois bem, em 58, a frente do Recife, que tinha sido formada para a eleição de Pelópio da Silveira, consegue eleger um novo governador que rompe então com uma tradição que vinha do domínio da agropecuária, sobretudo, no interior, e elege então o usineiro Cid Sampaio, um usineiro que está a serviço de uma frente popular. Então a gente tem contradições, digamos assim, políticas e até incongruências vistas à distância, mas que foi importantíssimo para que pudesse abrir caminho para que logo a seguir Miguel Arraes pudesse chegar à prefeitura do Recife e em 62, ano, portanto, da inauguração da revista, ele pudesse chegar ao governo do Estado e pudesse ampliar uma experiência que tinha sido iniciada 2 anos antes do movimento de cultura popular, ao qual daqui a pouco eu vou ter que fazer uma referência, porque tem uma relação direta com a revista. Mas farei essa referência e está registrado, inclusive, num artigo da revista 1963, do professor Jarbas Maciel, que tive a honra de ter sido aluno dele, da Epistemologia de História. Em 59, o professor Paulo Freire, para vocês terem uma ideia do clima intelectual que reinava nessa universidade, o professor Paulo Freire se apresenta para o concurso da cátedra, o concurso para professor catedrático da antiga Universidade do Recife para a disciplina de História e Filosofia da Educação, que eu tenho a honra de ter ensinado durante vários anos, História e Filosofia da Educação, que ficava situada na Escola de Educação, que ficava dentro do Instituto da Escola de Belas Artes, ali na Benfica, onde hoje já tem a universidade, tem um prédio lá. E ele vai concorrer com a grande filósofa Maria do Carmo Tavares de Miranda, que morreu há 2 anos atrás, durante a pandemia. Um rápido adendo, eu era muito jovem, quando assisti uma palestra da professora Maria do Carmo Tavares de Miranda, aqui no centro do Cefis. Maria do Carmo falava 11 línguas. E tinha muita habilidade em grego, latim e aramaico. Ela falava a língua de Jesus. Se ela se encontrasse com Jesus, ela tinha condições de conversar com ele. Então, a única coisa que eu compreendi da palestra dela foi que ela citava alemão, latim e grego na palestra sem nenhuma tradução. A única coisa que eu compreendi, eu devia ter uns 18, 19 anos, foi bom dia e obrigado. Quando ela entrou e quando ela saiu. Mas era uma pessoa eruditíssima, para vocês terem uma ideia, que vai concorrer com Paulo Freire, sendo que Paulo apresenta uma tese que depois foi traduzida em livro chamado Educação e Realidade Nacional. E Maria do Carmo Tavares de Miranda apresenta uma tese sobre o conceito de história entre os hebreus. Uma tese eruditíssima, ela é aprovada e Paulo Freire perde o concurso. Mas por aí vocês podem ver um caráter altamente elitista e até aquele sentido de distinção mesmo que Bourdieu atribui à nossa característica universitária como corporação do ofício, com características ainda um pouco medievais. Essa era a nossa universidade.
universidade oligárquica, altamente hierarquizada, uma universidade branca, para dizer no sentido muito claro e muito atual, e uma universidade absolutamente fechada para a sociedade. Os artigos e pesquisas, quando eram feitas na universidade, tinham um caráter extremamente acadêmico, incompreensível para o homem comum, para o resto da sociedade de maneira geral. Paulo Freire perde o concurso, mas o reitor, que havia assumido em 59, o reitor João Alfredo da Costa Lima, cria, para, de certa forma, absorver e trazer Paulo Freire para a equipe dele. Paulo já tinha se notabilizado, de certa forma, localmente, nas primeiras experiências que ele estava fazendo de alfabetização, que vão se afirmar mais vigorosa e nacionalmente com a experiência de Angicos, que é uma experiência de 1962, mas logo depois ele vai escrever uma série de ensaios sobre alfabetização, sobre extensão, sobre comunicação, sobre educação como prática da liberdade, que é um pouco mais tarde, e, em 68, a ópera mor dele, que é a Pedagogia do Oprimido, e que tem uma séria e íntima relação com o que está acontecendo aqui na universidade e com os estudos universitários. O que eu vou tentar mostrar para vocês em meia hora, porque foi o prazo que foi me dado, é que há uma relação bastante próxima entre o que é que uma pedagogia do oprimido quer formar e o que é que uma revista universitária quer formar. E essas duas coisas confluem com o espírito típica e caracterizadamente republicano das ideias. Pois bem, em 59 cria-se um serviço de extensão cultural e não uma pró-reitoria. Por quê? Porque o reitor, João Alfredo da Costa Lima, não tinha maioria no Conselho Universitário. E se ele criasse uma pró-reitoria, provavelmente, se ele propusesse a criação da pró-reitoria, provavelmente ele não teria sido aceito. Então, criando um serviço ligado diretamente ao gabinete do reitor, ele podia ter um controle e chamar quem ele quisesse. Chama Paulo Freire, que imediatamente chama toda uma nata de jovens intelectuais exifenses, nem todos ligados à universidade, mas pessoas com grande projeção dentro da sociedade, na área do teatro, na área das letras, na área, inclusive, do incipiente cinema pernambucano, embora a gente tivesse tido a escola, aquele grupo do Recife, né, nos anos 20, mas chama gente como João Marmonis de Brito, que ainda está vivo, e foi professor da universidade, do departamento, acho que de letras, né, João Marmonis, o professor Luiz Costa Lima, que ainda está vivo e foi professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi o grande introdutor entre nós da estética da recepção da Escola de Constança, que começa em 1961, mas é ele quem traduz as primeiras obras de Robert Gauss, né, da Escola de Constança, Aurelice Guerra, o próprio Paulo Freire, que vai comandar o Serviço de Extensão Cultural, e Jarbas Maciel, que foi músico, filósofo, historiador, professor de letras, e que foi matemático, que foi aprender matemática, ele fazia estatística para o Banorte, inclusive, né? Previu, inclusive, uma confusão que ia dar no Banorte, e foi demitido por causa disso, e deu a confusão de fato, ele mostrou que estava certo. Né? Pois bem, mas resolveu se demitir e foi meu professor, com muita honra de epistemologia histórica, quando ele fazia mestrado. Então, observe que não é surpreendente, e não deveria surpreender a gente, o fato que Paulo Freire assume uma pedagogia que está na construção de uma pedagogia do oprimido, uma pedagogia libertadora, emancipacionista, como a gente quiser usar esses termos, mas ao mesmo tempo de uma revista. Por quê? Porque a pedagogia do oprimido não é uma pedagogia nem para o povo, nem a partir do povo, nem simplesmente com o povo, a ideia de diálogo, mas é uma pedagogia que tenta formar um conceito de povo. O povo não é uma entidade vagando pelo jardim da reitoria à espera de que os intelectuais venham salvá-lo ou que os dominantes venham explorá-lo. Não é isso não, pessoal. O povo é uma categoria que precisa ser construída. A ideia de povo de Deus, de povo eleito, de povo romano, de povo brasileiro, são categorias que mudam e que são construídas historicamente. Observe que até pelo menos os anos 20, nós não tínhamos praticamente nenhum grande intelectual preocupado com a emergência, a cultura ou as condições sociais em que vive o povo brasileiro. Ao ponto de que todas as tentativas de construção de uma educação pública, os relatórios de Rui Barbosa, de Leôncio de Carvalho, mais tarde de Souza Leão, de Carneiro Leão, todas elas tiraram letra morta, até porque
a presença negra na nossa demografia praticamente impediu que a gente pudesse fazer a transição do escravismo para um republicanismo pedagógico, um republicanismo escolar, de fato. Não vou entrar no detalhe, mas a tradição lombrosiana é a tradição que vem do francês que estava servindo aqui na Segunda Corte, no Segundo Império, que foi o escreve vou dar até problema, estudo sobre a desigualdade das raças, Arthur Gobineau. A nossa tradição das nossas elites intelectuais contra e desconfiando da presença dele na nossa demografia, ou seja, os negros seriam incapazes de ascender do particularismo do real para a abstração da matemática ou da filosofia, ao ponto que Gobineau pergunta no livro dele, o estudo sobre a desigualdade das raças, querem a prova, apontem-me aonde está o Charles Baudelaire africano. Então, claro que o nosso republicanismo foi um republicanismo sem povo, uma democracia sem democratas, uma cidade sem cidadãos. Quando a gente vai tentar resolver isso a partir dos anos 20, quer dizer, a recuperação de uma determinada ideia de cultura popular como sendo a característica que poderia produzir um projeto nacional autenticamente nacional, e a palavra autêntica, essa palavra vai ter uma característica muito forte para aquele período, vai ter uma repercussão nos anos 50 no pedagógico. Observe que praticamente todas as obras dos anos 30, dos grandes intelectuais, tem a palavra formação. Formação do Brasil contemporâneo, formação econômica do Brasil, Caio Prado Júnior, formação histórica do Brasil, Nelson Mendes Sodré, formação do patriarcado brasileiro, que é o subtítulo de Casagrande Senzala, formação da literatura brasileira, o livro do Mecânico. Quer dizer, você tem praticamente essa ideia de um Brasil que está se recuperando, um Brasil que está se redescobrindo. Nos anos 50 é que nós temos aqui agora uma preocupação propriamente pedagógica, diferente daquela que tinha sido proposta pelo Manifesto dos Pioneiros de 32, com Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo à frente. Ou seja, não mais preocupada com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento de uma democracia, mas preocupada com a formação do povo, com a formação de um conceito do povo, de um povo que pudesse assumir a autenticidade do projeto nacional. Essa é a ideia que está presente numa pedagogia do oprimido, portanto, a formação de um povo que dará base ao projeto nacional e à legitimidade do poder democrático. E, ao mesmo tempo, uma revista universitária que retoma exatamente aquele padrão kantiano, que significa não mais a formação de um povo, mas a formação de um público. Aqui nós temos a formação de um povo por uma pedagogia e a formação de um público por uma revista, por um serviço de extensão cultural. Mas o público aqui não é simplesmente o contrário do privado, atenção, não é eu contra o Estado, não é isso não. O público aqui significa, nessa concepção kantiana de público, de espaço público e de opinião pública, o uso público da razão. Quer dizer, de como é possível que as pessoas possam desenvolver um ponto de vista com os quais se confrontar dentro de um espaço também chamado de espaço público, a partir da formação de uma opinião. Isso significa aquela ideia de que a divulgação de ideias obriga, claro, inicialmente os leitores, mas o próprio Kant afirma isso, né? O espaço público é sobretudo um espaço formado por leitores. Obriga os leitores a desenvolverem um ponto de vista. O ponto de vista é exatamente aquilo que dá a cada um de nós um lugar no mundo, eu não preciso lembrar a obra de Ana Arendt que fala sobre isso, que nos dá um lugar no mundo onde nós podemos ver este mundo e ser visto pelas outras pessoas com as quais nós vamos nos defrontar, nos confrontar ou dialogar com o nosso ponto de vista. Adquirir esse ponto de vista, que é toda a dificuldade de uma educação e toda a dificuldade da confrontação no espaço público. E para terminar, porque eu sei que o meu tempo é muito pequeno, o que eu quero mostrar para vocês, ou que quis mostrar para vocês em rapidíssimas pinceladas, quase que não balbucio, é de que há uma associação muito estreita numa determinada quadratura histórica brasileira e, sobretudo, pernambucana, que junta uma proposta pedagógica para a formação de um conceito de povo, povo como sujeito, povo como autenticidade, povo como resposta nacional, povo aonde assentar as bases legitimantes do poder político e a formação de um público de leitores capazes de influenciar
e se deixar influenciar pela opinião pública, ou seja, pelo uso público da razão, e com isso fundamentar um Estado propriamente republicano. Não é à toa que num dos artigos, para finalizar, num dos artigos que Jarbas Maciel publica em 1963, do 4º número da revista, ele defende não um método Paulo Freire, palavra com a qual Paulo Freire depois ele vai inclusive dispensar, mas um sistema Paulo Freire. Um sistema Paulo Freire dividido em 6 etapas que iriam do serviço de extensão cultural, ou melhor, ia da alfabetização de crianças, da alfabetização de adultos, do movimento de cultura popular, do serviço de extensão cultural, da universidade popular, que a gente poderia até falar, porque é uma experiência que inicialmente foi francesa, durante o Front Populaire, durante 1933 a 36, com Georges Pulitzer à frente, que é a Universidade Popular, a Universidade Popular e finalmente uma cátedra na Unesco de educação popular. Então observe que está se criando naquele momento todo um sistema de pensamento, de divulgação do pensamento e de formação de um público e de um povo capaz de oferecer uma resposta a um problema que tinha sido colocado nos anos 20. Seremos capazes de assumir um projeto autêntico de nação? Essa mesma pergunta, nesse final de semana, vai ter que ser de novo respondida. Muito obrigado.